tarde aos nossos ouvintes e telespectadores da Taba TV. Estamos aqui hoje, dia 21 de dezembro de 2022, o ano quase terminando, né? As vésperas do Natal, quase chegando o finalzinho, e com tudo sendo renovado, provavelmente vai ser renovado com nova presidência, novos ministros, novo alento aqui para nós brasileiros. E hoje resolvemos convidar uma pessoa muito interessante, vindo lá do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, que é o Victor Hugo. E também quem vai recepcionar o Victor Hugo, que é amigo dele, e vai falar alguma coisa sobre o Victor Hugo, é o Carlos Alves, que é também um jurista da OAB. Então, eu queria passar a palavra só para o Carlos falar rapidinho, hein, Carlos? Tudo aqui tem que ser tchu-tchu-tchu. E aí o Victor Hugo vai falar um pouco também sobre a sua trajetória. Tá bom? Então, estou passando a palavra para o Carlos Alves. Boa tarde. É com grande satisfação que hoje, em parceria com Helena Reis, apresento o jurista amigo, gaúcho, criminalista Victor Hugo, que nos contará seus primeiros passos na vida política, sobre as três grandes lideranças nacionais oriundas das terras gaúchas, Getúlio, Jango e Brizola. Qual foi a influência que deles recebeu Victor Hugo? Com a palavra, o nobre colega Victor Hugo. Opa, tudo bem, pessoal? Eu queria inicialmente agradecer muito à Taba TV pelo convite, né? A Helena Reis, com quem eu estou conhecendo e estou vendo uma pessoa extremamente afável, querida, né? E o meu grande amigo Carlos Alves de Souza, que já esteve aqui em Caxias do Sul, nós pudemos recepcioná-lo, né? Aqui na Serra Gaúcha, e tivemos várias visitas em vários locais. É sempre uma satisfação conversar com o Carlos, com quem eu aprendo muito. E eu fico à disposição dos senhores para colaborar naquilo que meu conhecimento puder ajudar, né? Então, Victor Hugo, eu queria que você falasse um pouquinho desse teu início já prematuro, muito prematuro. Eu digo 14 anos, ele já está indo para os DCEs da vida, para os movimentos estudantis. Me conta essa tua trajetória inicial. Pois não. 55 anos, eu sou advogado, atuo em causas criminais, cíveis e trabalhistas. Aqui no nosso escritório, em Caxias do Sul, nós temos outros advogados além de mim, né? Então, nós atuamos em todas as áreas do direito. E eu, de fato, comecei com 14 anos de idade numa vida política muito intensa, que eu, inclusive, ainda hoje pratico com muita satisfação, com muita alegria. Eu, desde a tenra idade, eu percebi a necessidade das pessoas participarem da vida social, política, econômica, de a gente ser um agente exatamente das decisões e das soluções dos problemas. E me afetava muito as desigualdades sociais. Me abalava muito, me preocupava muito essas desigualdades. Então, eu comecei no Grêmio Estudantil da escola, fui depois para a União Caxiense de Estudantes Secundaristas, depois eu morei um período em São Paulo, na União Brasileira de Estudantes Secundaristas, né? Eu fiquei 3 anos trabalhando em prol do movimento estudantil secundarista nacional, e nesse período eu conheci o Rio de Janeiro, o Nordeste brasileiro, o Norte, fui muito também para o Centro-Oeste, nós íamos muito para Brasília, Mato Grosso do Sul, enfim. Depois eu continuei a militância no movimento estudantil e fui presidente do DCE da Universidade aqui de Caxias. E também continuei com o movimento popular, fui presidente de associações de bairro. Sabe que aqui em Caxias tem associações de moradores de bairros e elas são muito atuantes. E eu fui presidente em várias instituições. Militei no movimento sindical, né, tanto no movimento sindical comerciário quanto no movimento sindical metalúrgico. Caxias é uma cidade
que tem muitas metalúrgicas, e nós atuamos nessa área. Depois eu fui vereador por 3 legislaturas em Caxias do Sul. Então, fiquei na Câmara de Vereadores, fui suplente de deputado estadual e concorri a prefeito em 2016, pela Rede Sustentabilidade, partido da Marina Silva. E continuo militando, continuo atuando diuturnamente na política, acreditando que é possível construir políticas públicas que atendam o interesse da maioria da população, que atendam o interesse do grande povo brasileiro que está à margem, né, do Estado, do município, da União, não recebe o que tem direito dos órgãos públicos. Então, é mais ou menos essa um pouco da minha militância. Não, está ótimo. Mas agora, só como curiosidade, porque para nós aqui no Rio de Janeiro, que já tivemos até o Brizola como governador, que já foi governador do Rio Grande do Sul também, né? Essas presenças, né? Porque o Getúlio Vargas, né? O João Goulart, então nós temos uma ideia até um pouco mística e mítica também, né? Das lideranças que vêm do Sul. A gente acha que o Sul é tudo de bom, né? Que o Sul tem uma força incrível. Então, eu pergunto, você não mencionou nessa tua trajetória nenhuma influência relativa a, por exemplo, o Brizola, ou o João Goulart, ou o Getúlio Vargas. Você teve alguma influência dessas três lideranças? Sim. Na verdade, por conta, inclusive, da minha idade, enfim, do momento em que eu vou atuar na política, nós tivemos influência do Brizola. O Brizola teve uma atuação muito forte no nosso estado, né, e no Brasil. O Brizola defendeu bandeiras importantíssimas para o país. Eu me vinculei muito a ideias do Brizola, né? E em Caxias do Sul mesmo, o Brizola veio muitas vezes. O Brizola, muita influência, né, na minha geração, porque a minha geração já é uma geração posterior, bem posterior a Getúlio Vargas e a João Goulart, né? Embora, evidentemente, eles são o nascedouro do Brizola, eles. Porque o Brizola, inclusive, é cunhado do João Goulart, né? E eles seguiam o Getúlio Vargas. Inclusive, do ponto de vista da mesma região, das relações pessoais, familiares, né? E eles todos são originários de Júlio de Castilhos, que então vocês não referiram, mas é outro gaúcho que foi presidente da província do Rio Grande do Sul, que era um ideário e morreu muito jovem, com 38, 39 anos, mas que é o nascedouro do getulismo lá no Júlio de Castilhos, né? Então, depois do Getúlio, o João Goulart dá seguimento a essa visão trabalhista. E o Brizola, de fato. Mas a minha vertente foi uma vertente jamais de esquerda, né? Jamais de esquerda, mais socialista, o meu início da minha trajetória toda, né? Por isso que eu não tive essa formação trabalhista inicial, né? Entendi. Olha, então, Vitor Hugo, vamos agora voltar para o nosso momento político aqui no Brasil, que está pegando fogo, né? Então, eu tenho uma pergunta, logo em seguida o Carlos vai entrar com a dele. Então, eu queria falar sobre a PEC da transição, né? Que essa PEC ela está criando um alarido só, né? Porque é um confronto entre os 3 poderes. E é que eu confesso que eu nunca tinha visto esse acirramento assim tão grande, né? E, na verdade, a PEC foi aprovada no Senado, mas, quando chegou na Câmara dos Deputados, começou um certo imbróglio, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes também quer retirar do Congresso o poder de decidir para onde vão os recursos, porque isso tudo, no final, acaba gerando aquela história do orçamento secreto, né? E que a PEC da transição tem a ver com o orçamento secreto, porque através da PEC vai ser votada o destino das verbas,
não é isso? Então, Claro. Esse orçamento secreto também, o Poder Judiciário está analisando como é que pode haver esse controle, não é isso? E como que nós chegamos a essa situação tão crítica? Eu queria que você explicasse de uma forma bem didática para os nossos ouvintes. Que confusão toda é essa, assim, nas vésperas da posse do novo presidente? Claro. Sim, na verdade, eu gostaria de destacar que o novo governo, né, o governo que vai assumir dia 1º de janeiro próximo, eles, no meu entendimento, ao meu perceber, ele está conseguindo dialogar. Oi, me ouve bem? Ele está conseguindo, o novo governo está conseguindo dialogar com o Congresso Nacional e está conseguindo fazer essa transição. E, inclusive, essa transição, a PEC da transição, do ponto de vista financeiro, econômico, contábil do país. Porque, na verdade, o que ficou caracterizado é que o atual governo não fez nada de orçamento, de um projeto orçamentário correto e decente para atender o nosso país. Então, o que eu vi é que não tem verbas destinadas para a educação, não tem verbas destinadas no atual orçamento do atual governo para a saúde, não tem verbas para pagar todos esses benefícios necessários para essas pessoas carentes a partir de janeiro de 2023. Simplesmente, o governo atual, que está se encerrando, ele não fez um projeto orçamentário decente e atendendo os interesses da população. Então, o governo que vai entrar, ele foi obrigado a buscar uma PEC de transição, corrigir minimamente esses problemas, porque senão nós vamos entrar 2023 num caos social e num caos na administração pública, né? E, a par disso, nós temos um Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, que é muito retrógrado, muito interesseiro dos seus interesses pessoais, muito fora da realidade do interesse do povo brasileiro e que gosta de agir nessas formas secretas, como o orçamento secreto. E esse impacto está tendo entre o futuro governo e o atual Congresso, que quer manter esse tipo de administração que é errada, né? O orçamento ele é público, ele dá a essência dos atos da administração pública, é saber quanto, aonde, como serão gastos os valores. Então, o orçamento secreto é um absurdo jurídico e que traz um enorme problema para a população. Então, eu entendo que o governo novo, o futuro governo, teve que negociar, teve que fazer aprovar, aprovou no Senado, agora parece que já está sendo aprovado também na Câmara Federal, e daqui para frente, eu acredito que cada vez mais o governo executivo futuro, né, vai dar publicidade aos gastos, vai acabar com essas questões de emenda de orçamento secreto, e isso será muito importante, tanto para evitar desvios, quanto para fazer investimentos que efetivamente sejam necessários no Brasil, né? Não o interesse particular do deputado ou o interesse particular do senador, não, interesse público acima de tudo. Que esse primeiro momento ainda é um momento mais duro, mais difícil, mas a partir de 2023, o executivo, tenho certeza, vai garantir a publicidade de todos os atos praticados com o orçamento e vai fazer o orçamento efetivamente ser conhecido por todos. Isso é da essência da administração e da essência de um bom governo, porque quanto mais tu dá publicidade aonde tu vai investir, melhor tu acerta no investimento. Ótimo. Carlos, você tem a palavra. Tá. Ô, Vitor Hugo, me diga uma coisa. Como foi a sua visão em relação à harmonia e independência entre os três poderes nos últimos 4 anos? Pois não, eu acho que foi muito ruim. O governo que se encerra foi um governo extremamente ditatorial, foi um governo que não respeitou a Constituição, que exige isso, harmonia e independência entre os poderes,
e que efetivamente não foi um governo republicano. Um governo republicano é aquele que respeita as instituições, respeita os entes públicos, tratando a coisa pública como de todos e não como privada. Então, efetivamente, a gestão do atual presidente foi autoritária, foi ditatorial, né? Ele tentou cooptar o Congresso Nacional e, em determinada medida, conseguiu, né, com esse objetivo, inclusive com as emendas secretas, o orçamento secreto, que justamente aí está o absurdo, né? Ele conseguiu cooptar o Congresso Nacional, pelo menos calar e silenciar o Congresso Nacional, e também ele causou grandes atritos com o Poder Judiciário, em especial com o STF. E isso foi muito ruim, porque fere a autonomia dos poderes, fere a harmonia entre os poderes. O STF não tem obrigação de acatar o que o Executivo manda. O STF está justamente para julgar o que o Legislativo, o que o Executivo decidem, né? E essa independência é que faz a República funcionar e ser democrática. Não tem ninguém, nenhum dos poderes, que é supremo ao outro. Todos eles têm as suas funções, as suas obrigações. E o governo atual não respeitou isso, foi simplesmente ridículo com relação a isso, né? Ridículo é uma palavra para não ser mais ainda ofensivo, porque isso é primário nas relações públicas. Quando tu chega na cadeira de presidente, ou de prefeito, ou de governador, isso é iniciante, é primário, tu saber se relacionar com os outros poderes, respeitando os outros poderes, né? Com a autonomia dos outros poderes. Pois é, olha só, eu queria também levantar uma outra questão aí desses três poderes, porque para nós leigos, e eu confesso aí que às vezes eu não entendo muito bem essa delimitação, até onde vai a ingerência de um poder em relação ao outro, como é que pode haver essa harmonia entre três poderes, às vezes tão díspares, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre a PGR, porque, veja bem, eu fiquei confusa como cidadã, porque houve uma CPI, né? na Câmara, e essa CPI era a CPI da Covid. Então, muita coisa foi desvendada, muita coisa foi vista durante a CPI, e eles deram muitas responsabilidades, quer dizer, atribuíram a responsabilidade dessa ingerência mal feita, mal colocada na presidência. Então, o que aconteceu com Aras e até com a vice-procuradora também, a Lindora, né? Eles conseguem engavetar acusações contra, por exemplo, o presidente. Por menos do que isso, a Dilma saiu fora, né? Foi eliminada do cargo de presidente. E no governo do Bolsonaro, quer dizer, foram engavetados processos assim seríssimos. Diz que de 11 ações, por exemplo, 7 pediram pedidos de arquivamento. Em resumo, essa CPI, afinal, adiantou para quê? Acabou em pizza? Como é que é isso? Como é que você vê? Explica isso para a gente, para nós leigos. Pois não. Na minha visão, efetivamente, a Procuradoria-Geral da República, né, ela deixou de cumprir o seu mister em diversos momentos que houveram crimes absurdos praticados pelo próprio presidente e praticados por outras pessoas diretamente vinculadas ao governo. A Procuradoria-Geral da República deixou de atuar. Na minha opinião, ficou claro que havia uma proteção por interesses, sabe lá quais interesses exatamente, mas interesses de cargos, enfim, os interesses mais variados possíveis, mas deixou de atuar, porque efetivamente teriam inúmeros fatos que deveriam ser apurados. A CPI foi muito importante, a CPI da saúde, né? A CPI da Covid, ela foi muito importante, porque ela conseguiu produzir prova concreta, conseguiu produzir prova inquestionável
do que aconteceu naquele período. Claro que ela não teve toda a repercussão que merecia e que ainda vai ter no futuro, na minha opinião, porque exatamente esse poder atual abafa, ele coopta as instituições, ele evita que elas atuem, ele se defende, e assim fez na Procuradoria, assim fez na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal e em todas as instituições, no meio ambiente, em todas as instituições. É aquela visão de atuação fascista dentro do governo, né? Não republicana, e sim fascista, que é de tolir as instituições. Mas eu acredito, tenho certeza, que agora, no próximo momento que o Brasil vai viver, as instituições vão funcionar plenamente e esse momento vai servir como se fosse um estilingue, né? Aqui chama funda, né? Também é aquele momento em que tu retrai uma determinada situação, mas depois ela salta lá na frente. Assim que eu penso que vai acontecer com os direitos humanos, com os direitos sociais. Tiveram um momento de retração, mas eles vão saltar nas suas conquistas lá na frente. E nessa área da justiça, igualmente, eu imagino que esse momento da vida política e jurídica do Brasil vai ser uma janela para a gente saber o que não deve ser feito. Não pode acontecer isso. Um presidente da República pode ser o presidente, mas ele não é dono de tudo. Ele não é dono da verdade. Ele não é o Deus, né, do país. Ele também tem que cumprir normas, obrigações, as suas funções. Né? Ele tem um limite. E ele também pode ser responsabilizado, como no caso do Bolsonaro, a CPI da Covid apontou claramente, ele agiu de forma criminosa, e causou a morte de milhares de pessoas, seja no retardamento da vacina, da compra da vacina, seja na divulgação de tentar que as pessoas se contaminassem com o vírus. Eles queriam que houvesse uma contaminação em massa, mas eu acredito que vão ser responsabilizados. O presidente e os seus ministros que assinaram essa política desastrosa, criminosa, vão ser responsabilizados. E a PGE, como é que fica? Porque, veja bem, é um órgão, não é executivo, não é legislativo, e por que se omite dessa forma? Eu acho que a PGR também, em algum grau, pode ser responsabilizada. Claro que é uma situação diferenciada, mas eu acredito que o procurador tinha obrigação de agir em determinados casos e pode ser entendido como prevaricação, né? Quando o funcionário público tem a obrigação de fazer e não faz. Então, eu imagino que aí também há uma grande interrogação do que vai acontecer, mas está aí uma questão para se ver, né? O futuro dirá, mas eu acredito que possa até ser responsabilizado também o procurador-geral. Então, por exemplo, Vitor você Hugo. aí no Rio Grande do Sul, o teu escritório, vocês podem entrar com uma ação agora contra a PGR em função disso, no próximo... Eu quero saber até onde vai entende? A participação da sociedade civil nessas histórias todas. É isso que eu quero. Sim, na verdade, assim, o cidadão ele poderia, né, fazer medidas populares, colher abaixo-assinado, colher assinaturas para fazer. Mas eu acho que o que vai acontecer são os órgãos de fiscalização próprios dessas instituições. Eu acho que agora vai haver mudança em toda a parte do governo e os novos responsáveis jurídicos pelas instituições, esses podem tomar providências, né? Por exemplo, no caso do presidente Bolsonaro, assim que ele deixar de ser presidente, assim que ele perder essa imunidade, certamente a Polícia Federal vai investigar melhor, certamente o Judiciário vai se debruçar melhor as atitudes que ele tomou, né? Agora ele está protegido, porque ele está na presidência, e a Constituição do país protege, porque a Constituição protege, na verdade, o país. Então, a pessoa que está ali na representação, ela está protegida por conta disso.
mas logo que ele deixar o cargo, eu acredito que nós vamos ter grandes surpresas aí no andamento desses processos, inclusive com relação ao procurador-geral. Isso, claro, é opinião, né? Eu estou falando só uma opinião de quem está aqui no sul do país enxergando alguma coisa assim, né? Aqui é jurista e sabe das Vitor coisas, Hugo, né? Vitor Hugo, a não aceitação da derrota é normal por um período excedente ao luto da perda na eleição presidencial que aconteceu Sim. agora. Não é normal, evidentemente, é absolutamente surreal, né? Porque eleição para político é como ali os jogos de futebol que nós vimos na Copa. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. O resultado é imediato. E esse desafio à urna eletrônica e ao sistema eleitoral brasileiro, desde antes da eleição, era justamente para criar esse caldeirão de justificar a derrota eleitoral por um problema burocrático da eleição. Mas isso não existe. As mais variadas instituições, das mais preparadas, os partidos políticos, que os partidos políticos têm equipes que acompanham isso, os partidos políticos têm dinheiro para investir nessa fiscalização e investem. As outras instituições, Ministério Público, o próprio Exército participou. Então, não existe fraude na eleição. É uma mentira qualquer questão que aponte nesse sentido. É uma fake. E essa não aceitação, ela faz parte dessa conduta fascista do próprio governo, né? A conduta de não aceitar a democracia, de não aceitar a opinião do povo, de querer se impor a qualquer custo, né? Mas eu percebi que essa conduta do atual presidente e dos seus apoiadores, ela foi rechaçada pela ampla maioria da população. O povo brasileiro não embarcou nessa. O povo brasileiro votou, elegeu um presidente e logo depois que passou a eleição, os apoios ao presidente eleito, tenho certeza que ampliaram, enquanto que os apoios ao presidente derrotado, que está no governo, esse apoio caiu. E a ampla maioria do povo aceitou o resultado da eleição, né? Então, eu queria, no bojo de toda essa confusão aí das eleições, eu queria que você fizesse uma avaliação do trabalho do ministro Alexandre de Moraes, não só no período eleitoral, como também no pós-eleitoral. Se ele acertou, se ele agiu corretamente, se ele se excedeu, porque muita gente diz que ele está indo além das suas funções. Então, você que é da parte judiciária, entende melhor, né, das leis e tal. Eu quero saber se ele extrapolou, se não extrapolou, se ele fez exatamente dentro do que ele deveria fazer, ou se ele fez além, ou, enfim. Eu queria que você fizesse uma avaliação ampla dessa atuação. Olha, é uma pergunta muito interessante e eu gostaria de responder dizendo que, na minha opinião, daqui 50 anos ou daqui 100 anos, quando esse momento que nós estamos vivendo virar um fato histórico, o Alexandre de Moraes vai ser uma das pessoas mais referenciadas no Brasil. Ele vai se transformar num grande líder nacional, não sei do tamanho de quem, né? Do tamanho de Tiradentes, não sei, do tamanho de Getúlio Vargas, não sei, mas ele vai se consagrar como um grande líder do Brasil, historicamente falando, porque ele vai se consagrar como um defensor da democracia. E ele foi, no meu entendimento, cirúrgico, ele foi exato, ele está sendo de uma capacidade absoluta, ele está sendo competente, correto, ele está respondendo rápido às demandas e as respostas dele são efetivas.
Então, ele conseguiu abrir o Tribunal Superior Eleitoral para todas as fiscalizações, foi amplamente fiscalizado o processo todo, ele conseguiu garantir a lisura do processo. É inquestionável que o processo é democrático e correto, ele não sofre nenhuma fraude. Então, de fato, a tua pergunta é interessante, porque eu acho que ele fica na história do Brasil. Com essa passagem, ele fica na história do Brasil, porque não foi pouca coisa o que aconteceu. Nós tivemos uma eleição de uma pessoa, em 2018, que nunca deveria ser presidente do país, nunca reuniria as condições de capacidade, de competência, as questões éticas. Jamais essa pessoa poderia ter chegado à presidência. Ele chegou por uma situação, uma aberração da natureza política. Foi aquela própria facada, né? Aquela coisa errada que aconteceu, e foi também um momento anterior de desilusão com o sistema político brasileiro, que levou à eleição de uma pessoa despreparada e sem os princípios necessários. Então, essa eleição, ela foi muito difícil de ser superada, porque o atual governo usou de todas as formas possíveis e imagináveis, ilegais, criminosas, para se perpetuar no poder. O atual governo queria ficar no poder, né? Queria se perpetuar no poder, seja via golpe, seja via eleitoral, seja por vias de crimes, qualquer forma que fosse possível, o atual governo, o atual presidente quereria se manter no poder. E ele não foi viabilizado esse plano, sempre foi um plano de golpe, porque, primeiro, o povo brasileiro elegeu outro projeto, se conseguiu, a nível nacional, constituir um projeto que é amplo, um projeto que não é partidário, um projeto que é uma frente econômica, social, política, uma frente cultural, que levou ao futuro presidente ser eleito. Então, o povo foi decisivo para isso. E depois do povo, as nossas instituições, o próprio Exército Brasileiro, as Forças Armadas, têm uma participação importante nesse momento de mandar embora o governo que se finda, né? De não entrar numa política de golpe, de manter a serenidade e a obediência à Constituição. O próprio Exército tem esse mérito. E as instituições, no geral, cumpriram o seu papel. E o Alexandre de Moraes, o Tribunal Superior Eleitoral, né, vai marcar época na história do Brasil por conta das decisões que tomaram e que foram acertadas. Vitor Hugo, poderá ocorrer no Brasil, na posse presidencial, algo semelhante ou pior ao que aconteceu no Capitólio com a perda do Trump? Não, eu acredito que não. Eu, sinceramente, vendo por Caxias e também algumas cidades que eu passei por aqui, é um grupo de pessoas que está ali, é um grupo pequeno, é um grupo isolado, é um grupo de pessoas que não tem credibilidade pública. Esse grupo não tem credibilidade, não tem apoio social, falam um monte de bobagem, falam bobagens assim que seria de rir, né? Seria de piada, né? Tiraria trabalho de vários humoristas, mas não é de rir porque atinge a democracia e o interesse das pessoas. Mas é um grupo muito limitado, é um grupo que está sendo responsabilizado, que vai ser responsabilizado. Então, eu não acredito que vão fazer qualquer tipo. A baderna será muito pequena e eles vão ser responsabilizados. Não vai ser nada tão importante. E também eu tenho plena convicção que, a partir do novo governo, porque uma coisa é o seguinte, nós estamos, como se diria, num vacatio presidencial, né? Temos um futuro governo, mas ele só vai assumir dia 1º, né? Então, tu tem uma série de poderes limitados, tu não consegue agir, nem no meio ambiente, nem na educação, nem na saúde, nem na justiça. Mas, a partir do dia 1º de janeiro, que faltam aí 10 dias, a conversa é outra, né? A lei está aí para ser cumprida.
Os tribunais estão aí para serem acionados. Então, eu acredito que rapidamente vai haver uma dissuasão dessas pessoas. Inclusive, aqui em Caxias, eu vi, aqui em Caxias do Sul, né, no Rio Grande do Sul, eu vi agora o Exército deu 72 horas para as pessoas, para sair dali. O Exército deu 72 horas para eles desmancharem as barracas. O Exército deu 72 horas para eles acatarem o resultado da eleição. Então, é isso, as instituições vão funcionar e nós vamos ter 4 anos de prosperidade. Eu, sinceramente, acredito nisso. Que bom você ser tão otimista. Eu confesso o seguinte, eu fiquei muito temerosa em relação ao Exército, principalmente, e olha que eu tenho, assim, ao mesmo tempo que eu gosto muito, que eu tenho 5 tios que são militares, fizeram academia de Agulhas Negras em Resende, entendeu? E participaram, foram em missões do Suez, até na guerra, o meu tio mais velho, até na Segunda Guerra Mundial, lá, na tomada de Monte Castelo, ele participou. Então, eu era assim, uma entusiasta, achava meus tios os heróis, sabe? Tinha essa noção do Exército como pessoas que estavam sempre em defesa da nossa soberania, etc. E aí, nesse governo Bolsonaro, eu fiquei muito apreensiva, porque quantos militares foram chamados para ocupar funções típicas dos civis, até do Ministério da Saúde, que é uma coisa tão específica. Por que botar um militar no Ministério da Saúde? Eu não podia entender aquilo. Então, eu achava que o Exército Brasileiro tinha gostado da experiência, né, de poder, né, porque, na realidade, isso é poder. Então, e não ia querer sair mais desse poder. Eu tive medo, muito medo. E eu te ouvindo falar, eu fico até mais tranquila, espero que você tenha toda a razão. E eu te pergunto, será que eles, então, não foram cooptados pelo bolsonarismo, mesmo tendo distribuído assim cargos à mão cheia, como se diz? Sim. Sim, na verdade, na minha opinião, eu acredito que o Exército vai superar essa fase também com louvor e com méritos. Porque o Exército, eu acredito que o Exército fez o seguinte: o comandante em chefe, então, é o atual presidente, é o Bolsonaro. Eles bateram continência ao Bolsonaro. O Bolsonaro usou eles, usou o Exército como se fosse seu, mas o Exército nunca foi dele. O Exército estava acatando, porque ele é o comandante em chefe no momento. Então, o Exército ficou numa linha muito tênue, não podendo desacatar a presidência, porque é o comandante em chefe, e não atendendo a todos os seus devaneios. Foi uma linha muito tênue. Alguns militares, efetivamente, então, foram para cargos, assumiram funções que não tinham competência, se locupletaram, buscaram interesses pessoais. Sim, aconteceu aos milhares. Mas a instituição é muito superior a isso. A instituição, ela é muito mais forte que isso. Ela compõe um conjunto de pensadores, de estudiosos, como tu bem referiu. Esses nossos militares, que foram os nossos pracinhas, que foram lutar contra o fascismo, que foram morrer lá nos campos da Europa lutando pela liberdade, esses não apoiaram Bolsonaro. Esses não apoiaram o fascismo. Há militares antifascistas, policiais antifascistas. Não foi a instituição que foi cooptada. Eles tiveram que, num determinado momento, repetir, né, bater continência, porque o homem que estava ali era o comandante-chefe. Então, eles não podiam desacatar, mas não entraram nesse canto da sereia, enquanto instituição. Agora, individualmente, 2 ou 3 mil, ou 4 mil, ou 10 mil, que se locupletaram dos cargos, esses sim fizeram, né, tiveram esse erro. Mas a instituição não. Tanto que agora, por exemplo, eu percebo que as Forças Armadas
estão prontos já, prestando continência ao novo governo. Já estão comprometidos com o novo governo, né? Passou essa época bolsonarista. O Exército vai voltar a cumprir as suas funções constitucionais, as suas funções de interesse do Brasil, e não mais funções de interesse da pessoa que está ali momentaneamente no cargo, né? Você tem uma clareza impressionante. Agradeço muitíssimo essa tua visão toda e esclarecendo para nós, leigos, né? Ô, Carlos, faça as tuas perguntas, as últimas perguntas, porque daqui a pouco o programa vai chegando ao final. Eu já estou satisfeitíssima. O Roberto Jefferson foi apoiador do atual presidente. Ele agiu como um CAC, né? Colecionador, atirador e caçador, e atirou em cima da Polícia Federal. E se fosse um PPP, pobre, preto e puta, o tratamento seria igual? Não, efetivamente não. Olha, o Roberto Jefferson só está vivo, né, vivo nesse momento, porque efetivamente houve algum complô ali que impediu a polícia, inclusive, de atuar. A polícia ela atuou limitadamente, porque o caso dele seria para uma reação, inclusive, armada. Seria absolutamente legítimo se a polícia tivesse reagido de forma armada. E a polícia não reagiu. E ele certamente teria sido alvejado, de alguma forma ele teria sido alvejado. Então, se fosse uma pessoa pobre, humilde, teria sido chacinado pela polícia, né? Porque a polícia tem direito e tem até a obrigação de se defender quando ela é atirada, que não pode acontecer essas barbaridades de ele estar fraudando inquérito toda hora, dizendo que foram alvejados, atirados contra eles, e não ter acontecido. Mas quando isso acontece, como é o caso do Roberto Jefferson, seria legítima uma reação da polícia. Então, efetivamente, ele agiu, foi protegido. E não só ele, diversas outras pessoas que têm CACs, que usaram desse instituto, também são protegidas. Houve uma proteção do Estado aos seus interesses, às pessoas que defendiam os seus interesses. É o caso dessas pessoas na porta do quartel. É a prova de que está havendo uma proteção. Porque se não houvesse essa proteção, fossem pessoas do povo, uma reivindicação social, já teriam sido escorraçados dali, já teriam sido removidos dali. Porque ninguém pode ficar na porta do quartel, trancando a rua, inclusive o acesso do próprio quartel. Eu estava vendo, inclusive, o futuro ministro Flávio Dino, e ele diz que é fato que os quartéis eles têm uma área de domínio de 1.200 metros ao redor do muro, exatamente porque daqui a um pouco pode haver uma explosão, pode haver um carro-bomba. Quer dizer, o quartel não pode admitir esse tipo de situação. Está havendo uma condescendência porque o presidente está mandando essa proteção. Porque o presidente atual quer causar esse pânico, quer causar essa confusão, quer enganar as pessoas. Mas isso logo vai terminar. O caso Mas, Vitor Hugo, só dando uma continuidade aqui nesse tema, acontece o seguinte, que a manifestação aqui no Rio de Janeiro é na porta do quartel central do Rio de Janeiro, do Comando Leste, parece que o nome é esse. Já as manifestações de apoio ao atual presidente, motociata, era em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, próximo ao Forte de Copacabana. O porquê não as manifestações de barracas horríveis, o aspecto horrível lá na zona sul, em Copacabana? Será que os turistas, a rede hoteleira, ia permitir isso? A rede hoteleira está em 90%, 95% de ocupação no Rio de Janeiro, nessa casa. Será que a opinião pública internacional ia permitir isso? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Sim, doutor Carlos, você tem razão absoluta. Inclusive, para fazer a manifestação, eles são seletivos. Eles escolhem aonde vão fazer. Aqui, por exemplo,
nós passamos ali, eventualmente, são poucas pessoas, mas eles estão sempre em festa. É churrasco, é comidas, é som, mas não é músicas dos mais variados tipos. Então, não é um movimento social reivindicatório, ninguém está ali sofrendo. É uma alegria, eles estão contentes ali, né? Então, eles têm comida, eles têm banheiro, eles têm organização, eles têm barraca. É uma associação, né, para fazer essas ações. E também eles escolhem o local, eles são seletivos, eles não querem causar determinados problemas para setores econômicos, não é uma manifestação real, não é uma manifestação popular que realmente está insatisfeita. É um interesse mesquinho que, inclusive, ninguém sabe o que estão fazendo ali, né? Porque nem o presidente deles falou qualquer coisa sobre isso, né, Helena? É uma situação assim que ela é... Aqui, em Porto Alegre, surgiu, inclusive, o contato deles com os ETs. Eles botavam o celular ligado na cabeça e faziam uma luz como se fosse de SOS, tentando contato com extraterrestres. Então, a situação ela chega num limite, gente, num limite que é insano, é completamente insano, de algumas pessoas, né? Porque lá, quem está orquestrando isso sabe bem o que está fazendo e age exatamente com esses princípios fascistas de governo e de ações, né? Exatamente. Tá Bastante certo? Interessante a contribuição dele aqui para a Taba TV. Muito positiva, uma contribuição muito positiva. Ele está otimista. Ele é muito, né? esclarecedor. Oi, de novo aí, gente. Então, Vitor Hugo, a gente quer agradecer muito a tua participação, né? E para evitar novas ocorrências aí de queda Vamos encerrando. na internet, a gente já vai encerrando, mas já íamos encerrar mesmo, né? Eu acho que você já disse tudo que nós gostaríamos de te perguntar. Não sei se ainda ficou alguma coisa, o Carlos, se ainda está com o osso de quero mais, ou se já dá por encerrado. E você vindo ao Rio também, nos procure, tá bom? Com certeza. Então, eu queria agradecer muito, Helena, o convite, agradecer ao doutor Carlos, que é uma pessoa que sempre eu troco ideias, comentamos sobre política. E vocês também vindo ao Rio Grande do Sul, o Carlos já conhece, serão muito bem-vindos aqui. E continuamos na luta por um país melhor, uma sociedade mais digna. Agradeço muitíssimo e a gente agradece os ouvintes e telespectadores. Boa tarde. Eu agradeço também, da mesma forma, Vitor Hugo, amigo do Rio Grande do Sul. É um prazer imenso estar aqui nessa reunião aqui da Taba TV com a Helena e a Cris também participando aí na assessoria. E a gente futuramente pode ter uma continuidade. Eu agradeço por tudo, boas festas para todos e até a próxima. Boas festas também, então. Eu desejo um bom 2023 para nós todos, hein? Isso aí. Um bom início. Tudo de bom. Valeu. Um abraço, gente. Um abração. Muito obrigado. Tchau, tchau.